Equilíbrio, gravidade e labirintite. Integrantes: Pedro Fardim, Bernardo, Joana Maia e Mariana Merda. Turma 83. Labirintite é o nome popular a que se dá a todos os transtornos do labirinto, uma estrutura interna do ouvido composta pela cóclea, pelo vestíbulo e pelos canais semicirculares que têm papel na manutenção do nosso equilíbrio. A labirintite pode ser causada por qualquer situação que promova a inflamação do ouvido, como infecções causadas por vírus ou bactérias, sendo comum seu início estar ligado a gripes e resfriados. Os sintomas da labirintite emocional são os mesmos. No entanto, a pessoa também pode apresentar ansiedade, estresse, preocupação, tristeza, choro fácil ou alterações no apetite, até porque a labirintite emocional está relacionada com problemas emocionais, como a depressão e a ansiedade. O que causa labirintite? A labirintite é causada por uma inflamação do labirinto, uma estrutura que faz parte do ouvido interno. Isso normalmente acontece devido a problemas respiratórios como bronquite, infecções virais como gripes ou resfriados, herpes, infecções bacterianas e entre outras. No entanto, a labirintite é mais frequente em pessoas que têm algum tipo de perda auditiva, que fumam, bebam álcool em excesso, têm histórico de alergias, fazem uso frequente de aspirina ou estão sob muito estresse. Como tratar a labirintite? O tratamento para a labirintite deve ser indicado por um otorrinolaringologista e normalmente pode ser feito em casa, com repouso, num local escuro e sem barulhos. Além disso, o tratamento caseiro para a labirintite também deve envolver uma ingestão de líquidos, como água, chá ou sucos, até melhoras dos sintomas. A gravidade é o que faz os seres humanos terem peso. Isso porque, no valor da balança, indica o quanto que a gravidade está agindo no nosso corpo. De uma forma mais simples, é a força responsável pela atração de dois corpos simultaneamente. E quanto maior a massa e a proximidade do corpo ou objeto, é maior a sua força de atração. Bem, isso explica o porquê que os objetos e as pessoas não flutuam na Terra. Tá, mas afinal, por que esse conceito ele é muito importante com o cuidado da saúde? E para entender esse conceito da gravidade, a gente precisa imaginar o ser humano sendo composto por diversos pequenos fragmentos, sabe? Bem, as forças peso que existem devido à ação da gravidade, elas atuam em cada um desses segmentos. Aí, quando eles são somados, corresponde ao peso do corpo. O órgão responsável pelo equilíbrio do nosso corpo humano é a orelha, mais conhecida também como ouvido. E dentro do nosso ouvido, mais precisamente no ouvido interno, há o aparelho vestibular, que também é mais conhecido como labirinto. O órgão que é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo é a orelha, e também conhecida por ouvido. E dentro do ouvido, mais precisamente no ouvido interno, há o aparelho vestibular, que também é conhecido por labirinto. E ele é formado pelo utrículo, pelo sáculo e os canais semicirculares. No ouvido interno, há o aparelho vestibular, que também é conhecido por labirinto. E ele é formado pelo utrículo, pelo sáculo e os canais semicirculares. A resultado de todas as forças, o peso se encontra em um só ponto, que é o centro da gravidade. Dessa forma, o centro da massa é definido como um ponto de equilíbrio do corpo, em que todas as partículas estão desigualmente distribuídas ao redor. É interessante entender esse conceito para compreender o centro da gravidade. Pode ser facilmente deslocado conforme a postura assumida. Geralmente, esse ponto está localizado a alguns centímetros à frente da articulação, não tenho certeza, lombática, ao nível do quadril. Faça o teste. Quando você está de pé, com os braços pendentes ao lado do corpo, você está na posição ereta. Poderá perceber que o centro da gravidade consiste com a afirmação acima. No entanto, se você estiver arqueado, se apoiando no chão com os pés e as mãos, esse ponto está localizado fora do seu corpo, abaixo da sua barriga. A gravidade é uma forma que atrai corpos físicos em si, um fenômeno natural fundamental para a vida no planeta Terra. Sem ela, não seria possível manter aprisionadas moléculas e gases na atmosfera,
ou seja, os gases seriam expelidos para o espaço. Sem eles, o planeta seria sem vida. Em geral, as mulheres têm um centro da gravidade posicional em um local diferente ao ponto de equilíbrio dos homens. Você pode ter certeza disso a você fazer uma coisa bem divertida para você ter certeza. É só você se ajoelhar com as mãos para trás e tentar derrubar uma caixa leve com o nariz, sem cair. É basicamente provável que só as mulheres consigam e os homens não. Isso ocorre porque a gravidade dos homens está mais alta do que a das mulheres. No sistema, a força de gravidade está aplicada com um ponto no corpo em si, denominando o centro da gravidade, ou ainda centro de massa. Um corpo for suspenso a um determinado ponto e se manter em equilíbrio, esse ponto é o centro da gravidade. Obrigada! O cerebelo mantém o equilíbrio e a postura, controla o tônus muscular e os movimentos voluntários. Quando o assunto é o corpo humano, o equilíbrio é a base para a realização correta de qualquer movimento. Para conseguir desempenhar uma atividade física, o indivíduo precisa primeiramente ser capaz de resistir às forças da gravidade. Ele é responsável pela coordenação motora, pelos equilíbrios estáticos e dinâmicos. Equilíbrio é importante para uma maior destreza corporal. Por exemplo, um corpo que tem um bom equilíbrio diminui as chances de fraturas ósseas ou hematomas por cair menos vezes. O que é ótimo para se preparar para a fase idosa, já que vamos perdendo nossa destreza corporal com o avançar dos anos, com o tempo. Qual a estrutura do corpo humano é responsável pelo equilíbrio? O que pode acontecer se esse órgão deixar de funcionar corretamente? A cóclea, que transforma as ondas sonoras em impulsos nervosos que serão lidos pelo cérebro, e o vestíbulo, responsável pelo equilíbrio, também conhecido como labirinto. Quando ele é afetado, pode causar o que é popularmente chamado de labirintite. Se uma pessoa gira seu corpo, líquidos semicirculares também se movimentará. Isso diminuirá a pressão sobre as células sensoriais. Se a pessoa parar de girar, o líquido dos canais semicirculares continua a se movimentar, em razão da inércia, estimulando as células sensoriais e causando aquela sensação de tontura. Essa sensação ocorre porque as células sensoriais enviam ao cérebro mensagem de que o corpo está se movimentando. Os olhos informam que o nosso corpo parou de girar, gerando um conflito de informações que resulta em tontura. Dessa forma, podemos concluir que os olhos também participam do sentido do equilíbrio, por eles informarem ao cérebro a posição do corpo, através das imagens captadas do ambiente. Chamamos a labirintite a infecção que ocorre no labirinto, ou aparelho vestibular.